A paz do Senhor, queridos. Fala o missionário Samuel Silva, que desde Cochabamba, Bolívia. Quero ler um texto aqui que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e 9, diz assim: Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Eu estou gravando esse vídeo para esclarecer, para explicar à igreja brasileira e rogar as orações também em favor dos irmãos, dos amigos, sobre a situação que a Bolívia está vivendo. Junto com a minha família, nós servimos no campo missionário de Bolívia já há 6 anos. Deus tem nos abençoado. Bolívia é um país muito bonito, um país com a porta do evangelho escancarada. Até essas últimas semanas, quando estão sendo feitas modificações no Código Penal para ser aprovado. Esse Código Penal ele tem vários artigos, e esses artigos, o mais que nos está preocupando agora é o artigo 88, que diz sobre liberdade de culto. O artigo 88 diz que está proibido a grupos de guerrilhas e a organizações religiosas recrutarem pessoas para os seus grupos. E eles estão colocando a igreja evangélica, a igreja católica, em pé de igualdade com os grupos de guerrilhas. Ou seja, o proselitismo, o convidar as pessoas para participar do culto, a pregação ao ar livre, a manifestação pública da fé está proibido por esse artigo 88, parágrafo 11. Então eu estou aqui, esse texto que Paulo está dizendo, eu ficarei em Éfeso, porque uma porta se me abriu. Eu creio que Deus nos enviou para a Bolívia nesse tempo de dificuldades. A igreja da Bolívia está orando realmente também para que essa lei seja abrogada, eu não me lembro a palavra em português agora, mas para que essa lei seja anulada. Mas a minha pergunta é o seguinte: e se essa lei não for anulada? Será que a igreja boliviana está preparada para enfrentar uma perseguição? Paulo, no contexto que ele está vivendo em Coríntios, em Éfeso, em outros lugares, perseguição, várias perseguições, ele não desistiu, ele pregou ainda mais o evangelho, porque ele dizia: com toda essa situação tem uma porta grande e eficaz que se me abriu. Eu estou vendo agora na Bolívia uma ação muito bonita da igreja. A igreja está se unindo em oração, em jejum, na pregação da palavra expositiva, estão expondo a palavra de Deus. Deus tem abençoado esse país e a igreja está unida. Então nós estamos orando sim para que a lei seja anulada, para que nós possamos ter liberdade de culto. Mas eu volto a perguntar: e se não for anulada? E se a lei prevalecer? Será que como igreja nós estamos preparados para enfrentar a perseguição? Porque sair daqui e ir para outro lugar não vamos. Deus nos mandou para esse país. A igreja boliviana é uma igreja bonita, tem líderes homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Então o meu pedido de oração para a igreja brasileira, para você que está ouvindo, está vendo esse vídeo, ore pela igreja na Bolívia. Ore para que seja feita a vontade de Deus nesse país. Ventos de perseguição estão passando por Bolívia. Termino com isso. Bolívia hoje vive um regime socialista totalmente extremo. Ela tem como modelo Venezuela e Cuba, com toda essa situação. Não só a igreja está sendo prejudicada, os médicos, também existem artigos que prejudicavam os médicos, os advogados, o transporte, vários artigos. Então Bolívia está convulsionando nesses últimos dias. Vários protestos pelas ruas, pessoas marchando, carros, bloqueios, greves. Todo o comércio está parado praticamente. O setor saúde entrou de greve já há 47 dias, não tem médicos para atender a população. Então ore por Bolívia, ore para que a vontade de Deus seja feita nesse país. Ventos de perseguição estão chegando sobre Bolívia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê sabedoria como igreja boliviana, como missionários que trabalhamos nesse país, para que saibamos como reaccionar, como reagir nesse tempo. Sou o missionário Samuel Silva, falando desde Bolívia para toda a igreja no Brasil e no mundo. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.